Olá, meus amores! Bom, nossa aula de história nós vamos falar sobre o racismo como justificativa para a imigração de europeus, imigrações no Brasil no século XX, espanhóis, japoneses e árabes e imigração para as cidades. Primeiro vamos o racismo como justificativa para a imigração dos europeus. Bom, quando foi proibido, o tráfico de escravos, a quantidade diminuiu, A produção de café exigia mais trabalhadores e os preços dos escravos dentro do país aumentavam e os donos de escravos do Nordeste começaram a vender seus nativos, para fazendeiros paulistas. Para substituir o trabalho escravo e aumentar a quantidade de trabalhadores nas plantações, de café, o governo brasileiro começou a financiar a venda desses imigrantes. Mas havia muitos negros, e pardos que podiam ser contratados para o trabalho. Por isso, alguns estudiosos afirmam que os fazendeiros eles não queriam pagar o salário aos ex-escravos, que eles obtinham de graça, e preferiam a vinda dos europeus para o trabalho das fazendas. Outra explicação para a vinda dos imigrantes europeus era a ideia de racista, de que os brasileiros precisavam se embranquecer, pois os brancos europeus eram superior à população brasileira. A maioria dos imigrantes que chegavam, eram pobres, sem recurso e nem todos sabiam ler. Em São Paulo foi o que mais implantou esta ideia de embranquecimento, recebendo os melhores de imigrantes, tanto os rurais quanto os urbanos. Com isso, fez com que os afrodescendentes, os negros paulistas, ficassem com os piores empregos ou mesmo desempregados. Em 1888, a escravidão chegou ao fim, E a maioria dos ex-escravos foi dispensado das fazendas e de seus antigos empregos. Eles receberam a indenização, por anos trabalhados. Nenhuma tentativa foi feita para conseguir emprego ou que pudessem ser inseridos como iguais na sociedade brasileira. Muitos ex-escravos acabavam voltando para as fazendas, que trabalhavam e aceitavam receber menos que os imigrantes pelo trabalho realizado. Eles precisavam trabalhar, então eles aceitavam essas condições, ok? Vamos para a imigração no Brasil no século XX, espanhóis, japoneses e árabes. Bom, em 1902, por denúncia de exploração, o governo italiano proibiu a imigração, subsidiada. O que é isso? Pagar pelos fazendeiros para São Paulo. Com isso, começaram a busca atrair imigrantes de outros países. Haviam diminuído a imigração, poucos estavam vindo para cá, italianos no início do século. Em 1888, alguns espanhóis eles já desembarcaram em terras brasileiras, mas com a diminuição de mão de obra italiana, esses imigrantes começaram a chegar com mais intensidade para trabalhar nas lavouras de café. Em 1880 a 1950, cerca de 750 mil trabalhadores espanhóis, não é brasileiros, espanhóis, tinham partido em direção à fazenda de café lá em São Paulo. Mesmo com preconceito em relação aos asiáticos, o governo brasileiro eles permitiu a entrada dos japoneses para o trabalho em lavouras. Eles precisavam de gente para trabalhar. Em 1917 a 1940, a quantidade de japoneses chegou em torno de 164 mil, sendo grande parte foram para São Paulo. Os imigrantes árabes começaram a chegar ao Brasil por volta do século XIX,
mas não rumaram, né, para o trabalho nas plantações de café. Esses já vieram para trabalhadores urbanos, né, ou comerciantes, vendedores ambulantes, aí já começaram a diversificar. Eram chamados de turcos, tá? Embora vieram, né, dos sírios, libaneses e armênios, ok? Bom, migração para as cidades. No século XX, né, muitos portugueses saíram das regiões pobres de Portugal e chegaram para trabalhar em pequenos comércios, né, na cidade de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebia imigrantes brasileiros, eram os ex-escravos nordestinos, né, que fugiam, né, das secas que atingiam os estados. Essas vindas de imigrantes estrangeiros começou a provocar preconceitos e disputa por emprego, né, entre brasileiros e os estrangeiros. Muitos estrangeiros começaram a trabalhar nas indústrias e contratavam até crianças, né, e pagavam pouco, obviamente, pagavam muito menos, né, gerando miséria nas principais cidades do Brasil. Algumas ideias revolucionárias que eram conhecidas na Europa, né, vieram junto com os imigrantes. Com ideias que buscavam uma exigência maior, né, para aumentos salariais, de jornada de trabalho e fim da exploração. Muitas greves e sindicatos começaram a surgir nas cidades, né, para conseguirem mudança nas condições de trabalho. Eles lutavam por os melhores, né, condições de trabalho, de salário. E a situação empobrecia que viviam os imigrantes no Brasil. Muitos deles conseguiram mudar de vida, mudanças de locais e trabalho ou apoio do empregador, ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido. Tem dever na plataforma, qualquer coisa estou por lá. Beijos e até a próxima!